Olá, mais uma quinta-feira com o nosso Ore Conosco, quando nós compartilhamos alguns motivos de oração, já chegando aqui na metade de mais um mês, então motivos para a gente agradecer a Deus, orarmos uns pelos outros e aprendermos mais de como é que a própria palavra de Deus revela as ações do Senhor, para que essa também seja uma das nossas orações, nós louvarmos e adorarmos a Deus. E o breve catecismo tem nos ajudado com relação a isso. A pergunta 34 que está naquela sequência depois de vocação eficaz, falando então de justificação, agora de adoção, na próxima semana sobre santificação, é essa, 34, tá? O que é adoção? E a resposta é: adoção é um ato da livre graça de Deus, pela qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Uma reflexão sobre isso é que antes do homem pecar, ele pertencia a Deus. Depois da queda, o homem ainda pertence a Deus, mas Deus está irado com ele. O único relacionamento que o homem pecador pode ter com Deus é um relacionamento de temor. Sempre que Deus chama efetivamente uma pessoa, o relacionamento muda. Deus adota aquela pessoa como seu filho. Todos aqueles que Deus chamou efetivamente têm Deus como seu pai. E muitas pessoas gostam de falar sobre Deus como o pai de todos os seres humanos. Mas a Bíblia ensina que somente aqueles que acreditam em Jesus podem chamar Deus de Pai. E é importante ler a primeira carta de João, 1 João 3, 1 e 2. Deus é gracioso por não nos punir como merecemos. Ele é gracioso para nos justificar e nos salvar de nossos pecados. E ainda mais do que isso, o seu amor por nós é tão grande que ele chega a nos adotar como filhos e se torna o nosso Pai. Olha que motivo precioso para nós adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Ore por isso. Ore pelas programações do próximo domingo, junto com a igreja. No culto das 18 horas, nós vamos ter essa família missionária, que é o missionário Luiz, a Kelly e as filhas, projeto Bom Caminho, lá no Vale do Ribeira. Então, trabalho e atuação com indígenas. Então, a gente orar por essa vinda desses nossos irmãos ao nosso culto, para conhecermos mais dos desafios missionários naquela região, para acolhermos bem e sermos desafiados também por missões. Inclusive, é o terceiro domingo, então prepare a sua oferta missionária. É importante que a gente seja regular e fiel nos dízimos e também na nossa oferta missionária. Lembre de orar pelos desaparecidos, hoje destacando aqui a Nicole. Ela nasceu em janeiro de 2001, bastante jovem ainda, e desapareceu no dia 5, então fazendo 10 dias agora. É importante que a gente clame a Deus por ela, pela família, como a gente tem feito, inclusive, por aqueles que estão responsáveis por ajudar a encontrá-la. Nós temos orado sempre pelos nossos governantes ou por motivos ligados ao nosso país. Aqui eu estou destacando a imagem que é a capa desse guia básico de enfrentamento à desinformação. É do Tribunal Superior Eleitoral e, dependendo como a gente tiver outros motivos aqui nas próximas semanas, eu vou destacar algumas dessas informações para que a gente se prepare em oração para as eleições municipais. E aí, orar por isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Mas só para usar um exemplo, um cuidado que nós também devemos ter é o cuidado com a desinformação ou com fake news. Então, a gente precisa orar por um bom período, mas são atenções que a gente precisa aprender a ter. Então, vamos orando tanto pelo processo eleitoral, como por esse combate, por esse enfrentamento à desinformação com relação a noticiários falsos, com relação a candidatos, a política e tudo mais, até para que a gente possa se posicionar de uma forma que é agradável ao nosso Deus. Aqui destacando aquele guia de oração para as crianças da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O motivo de número 2 que a gente está destacando aqui com relação à própria igreja é para que nós oremos para que haja despertamento de mais vocacionados. Já pensou? Olha que oração nós podemos fazer, você pode fazer isso inclusive agora. Deus, levanta mais pessoas para a obra missionária. Ore pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. Nós temos duas famílias no Distrito Federal. Então, o missionário Reginaldo com a Elisa, os pais da Isabela e da Liz, lá em Alto da Boa Vista, e o missionário Ramon e Heloísa, pais da Ana Maria e da Juliana, em Engenho das Lages. Então, ore pelo trabalho missionário também na região do Distrito Federal. Temos orado pelos cristãos perseguidos, hoje destacando aqui o Togo, que é o número 68. Na descrição do vídeo eu deixo um link para você conhecer um pouquinho mais da realidade, e aí esse link de hoje é de uma notícia de um cristão que foi ameaçado porque se recusou a fazer sacrifícios. Então, Togo é o número 68 naquela classificação
de perseguição. A lista vai até 50, mas eles mantêm alguns outros em observação depois, é o caso do Togo. Os desafios que os cristãos enfrentam são diversos. Além de serem perseguidos pelo governo, são alvos de sequestro e assassinatos por grupos radicais islâmicos. Isso piora quando evangelizam muçulmanos. Os convertidos ao cristianismo também são perseguidos pela família, pela comunidade, pelas autoridades. Ore para que os perseguidores, como familiares extremistas islâmicos, encontrem Jesus e sejam transformados pelo amor dele. E o desafio: aproveite a liberdade que você possui e compartilhe sobre o amor de Jesus com uma pessoa que ainda não conhece intimamente. A dificuldade lá para a gente orar e aqui a oportunidade para a gente aproveitar. Nós estaremos reunidos hoje às 20 horas, 8 horas da noite, Deus nos permitindo, no nosso templo, para orarmos juntos e continuarmos a nossa leitura no livro de Atos. Talvez você possa até já fazer a leitura do capítulo 4, procurando ali uma lâmpada, né, algo que te chame a atenção, anotando alguma dificuldade ou dúvida, aí o ponto de interrogação, prestando atenção a alguma aplicação, alguma direção de Deus para a sua vida, procurando, inclusive, a ajuda do Senhor para descobrir ali o que é o coração, o central daquele trecho da palavra de Deus e se preparando para compartilhar isso com a gente. Ore por esses motivos, procura reunir sua família, ore com eles também e compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam estar orando por coisas que são tão importantes. Deus assim te abençoe.